Olá, professor Benhur, tutor Marcelo, eu sou o Rafael Dalmolin, do Polo de Três Passos. Então, eu e minha dupla, a Daiane, falaremos sobre o texto 3, Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil. Mais especificamente, sobre a parte 3 do texto, né? Conhecendo a África. Então, devido a problemas de logística, eu gravarei uma parte do vídeo e depois a Daiane gravará a outra parte, tá? Então, bem, quanto ao texto, podemos começar a pontuar algumas questões. A África é o segundo maior continente em termos de população. O que isso significa? Trazendo em números, tá? De cada 100 habitantes, 13 vivem no continente africano. O crescimento populacional é a mais alta da Terra. Em termos de extensão territorial, a África é o terceiro maior continente do planeta, o que corresponde em números a aproximadamente 20% da Terra. Então é um continente muito grande, tá? A África possui cerca de 54 países, né? E destes, 48 são países continentais. Só lembrando que países continentais possuem uma característica por serem países grandes, tá? Em termos de números, países com área maior de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos 54 países, né? 48 são continentais, os 6 restantes, para fechar os 54, são países insulares, ou seja, são ilhas, tá? Então, no continente africano existem países ou territórios que são dominados por outros países, né? O deserto do Saara é um exemplo, tá? Que ele pertence à Espanha. Outro fato que não posso deixar de falar é a quantidade de línguas ou dialetos que são falados na África. São aproximadamente 2.000 línguas, né? Dialetos. Então, é interessante frisar, por exemplo, que no norte do país nigeriano, na Nigéria, existe um idioma chamado Hausa, né? Esse idioma é falado por mais de 70 milhões de pessoas. Então, em questões de língua e dialetos, a África possui 5 grandes grupos. Sempre lembrando que essas informações, né, sempre foram obtidas por estudiosos, né? Então, quais são essas línguas e dialetos? Podemos dizer que são as seguintes. A afro-asiática, que é um dialeto, uma língua falada mais ao norte. A nilo-saariana, que é falada mais na parte central da África para o norte do continente. A língua khoisan, que possui uma abrangência menor. Ela é falada mais ao sudoeste do continente. A língua asturnésia, que é uma língua de um grupo que é falado mais nas ilhas do Oceano Índico, o que inclui a ilha de Madagascar. E por último, não menos importante, temos o Níger Cordofoniana. Níger Cordofoniana, isso aí. Esse último, que tem um nomezinho complicado, né, se dividiu em 2 troncos, né, em 2 grupos. Um desses grupos, esse tronco, é chamado de Bantu. Bantu, né? A partir dessa ramificação, né, surgiu muitas línguas que foram criadas, né, principalmente abaixo da linha do Equador, tá? Inclusive no próprio continente africano, né, e no Brasil, né, que também se beneficiou desse dialeto, pois junto com os escravos que vieram para cá, os mesmos trouxeram esses conhecimentos, né? Então, eles tinham essa fala e muitas palavras brasileiras surgiram nesse tronco linguístico.
Outro tronco, né, muito importante é o chamado crioulo, a língua crioula, né? O que é essa língua crioula? Ela é uma mistura de várias línguas, né, de vários dialetos, que acabou resultando nessa chamada língua crioula. Essa questão, essa diversidade sobre as línguas africanas, ela é riquíssima e sem dúvida nenhuma poderíamos falar a fio por horas sobre esse assunto, né? Mas continuando aqui no texto, vou falar sobre a unidade número 4. Então, nessa unidade de estudo, né, o foco principal foi as fontes para o estudo do continente africano. Antes de tudo, é importante destacar que nas décadas de 1970 a 80, a Unesco patrocinou uma coleção sobre a África, né, dividida em 8 volumes, né? E essa coleção está disponível na internet, tá? Para download. São 8 volumes disponíveis, tá? Se eu conseguir depois no vídeo, eu coloco o link ali, tá? Se eu conseguir editar esse vídeo, tá? Mas para quem não quiser fazer o download desses 8 arquivos, destes 8 volumes, tá? Em 2014, aqui no Brasil, foi lançada uma síntese desses 8 volumes, né? Mas tudo em 2 volumes, tá? Por que foi feito isso? Visa atender essa síntese docentes, educandos e o público de um modo geral. Qualquer pessoa que tenha interesse em buscar maiores informações, maiores subsídios sobre esses temas do continente africano, tem a opção de fazer um download, tá? Então, questões foram trazidas à tona. Quais questões? A interdisciplinaridade. É uma palavrinha difícil, né? Interdisciplinas, tá? O que é isso? De como podemos trabalhar em diferentes áreas do saber, sempre relacionando, né, diferentes áreas, né? Como exemplo, a sociologia, a antropologia, a língua portuguesa e, claro, né, nosso estudo principal, o foco, a geografia, tá? Também trazer até nós o modo de como ocorreu essa história, e de preferência que seja contada por quem viveu aquilo, tá? A fonte original sempre é mais rica, né? Se trazida até nós do modo original, tá? Mostrar a história do povo africano, a história da África, né? Essa questão das interdisciplinas será trabalhada no primeiro volume dessa coleção, tá? De 2014, como eu disse agora há pouco, tá? São 2 volumes, tá? Continuando no texto aqui, sobre a parte 5. A parte 5 do texto será trabalhada temas da história para que o professor possa trazer isso em sala de aula, tá? Nós temos uma frase bem famosa, conhecida mundialmente. Certamente todos já ouviram falar alguma vez na vida, né? Que frase é essa? África, o berço da humanidade. Então, quando falamos dessa frase, por que nós falamos isso? A resposta é simples e não é. É porque foi na África que se originaram os primeiros vestígios dos humanos, tá? Então, um grupo de antepassados dos Homo sapiens, né? Era um grupo chamado hominídeos, né? Eles já produziam ferramentas que auxiliavam nas tarefas cotidianas, como a caça, a pesca, né? Então, esses fatos ocorreram há mais de 7 milhões de anos atrás, tá? Então, esse texto, na parte 5, trará para nós, para os estudantes, sugestões de como esse tema pode ser trabalhado, né, em sala de aula. Por exemplo, nós podemos pedir para os educandos, para os alunos, localizarem no mapa os locais, os países onde foram encontrados esses vestígios, né?
Ao meu ver, isso aqui é bem importante, tá? Para que os alunos tenham um primeiro contato com o continente africano, né? E, então, assim, ó, continuando sobre o texto ali, um resumão, né? Muitas tribos não tinham tradições, eles não faziam registros através de escritas, né? Exceto o Egito, certo? E como é que se dava esse tipo de registro, então? Como é que era contado de geração em geração? Através da oralidade. Então, trabalhar questões sociais e outras questões como rios, relevos, também é importante, tá? Então, agora, para não me estender muito, passarei a palavra para a colega Daiane, que ela vai continuar falando um pouco mais, tá? Sobre essas questões do continente africano. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.